Fala pessoal, Isaac aqui. A pergunta que mais tenho recebido esses dias é: a segunda temporada de Anéis do Poder realmente está melhor? Indo direto ao ponto, sim, está. Obviamente, dizer que a segunda temporada é melhor do que a primeira não quer dizer muita coisa, porque a maioria das pessoas não gostou da primeira. Na verdade, todo mundo que acompanha o canal aqui já conhece minha opinião em relação à série. Meu principal problema com ela é o distanciamento da obra original. Para mim, é matemática simples. Quanto mais próximo dos livros, melhor. Quanto mais distante, pior. No entanto, eu assisti os 4 primeiros episódios da segunda temporada com a mente aberta, para tentar ser o mais imparcial possível nessa análise aqui. Neste vídeo vou apontar o que melhorou e o que continuou ruim. Não sei se todos vocês já sabem, mas era para a segunda temporada ter sido lançada no ano passado. Eles adiaram e realizaram um monte de refilmagens justamente por conta do feedback amplamente negativo dos fãs. E de fato, eles acrescentaram coisas canônicas. Por exemplo, as criaturas tumulares. Além de serem muito bem feitas, visualmente a computação gráfica é inegavelmente boa, como vocês estão vendo, mas a questão não se limita ao visual. Sauron realmente conseguia conjurar essas criaturas. Aliás, foi ele quem ensinou ao Rei Bruxo como fazer isso. Antes de ser cooptado por Sauron, o Rei Bruxo era um rei humano comum. Além disso, o fato de as armas enterradas junto dessas criaturas surtirem efeito contra elas, em contraste às armas comuns que não causam nenhum dano, também é canônico. Embora na série não seja explicado muito bem, essas armas são chamadas de lâminas tumulares. Elas seriam forjadas no reino de Arnor, um reino similar a Gondor, porém que ficava no norte. As lâminas tumulares foram forjadas especificamente para enfrentar espectros. Agora tem um porém, existe um erro cronológico aqui. Eu explico por quê. Essas armas que funcionam contra as criaturas tumulares foram criadas quando o reino de Arnor entrou em guerra contra o reino de Angmar, liderado pelo Rei Bruxo. Como nenhuma arma funcionava contra ele, os ferreiros de Arnor passaram a utilizar técnicas de forja semelhante àquelas praticadas pelos elfos em Gondolin, engastando runas mágicas nas armas. Isso fazia com que fosse quebrado momentaneamente a conexão entre os espectros e Sauron. Foi exatamente assim que o próprio Rei Bruxo foi morto por Elwyn no Retorno do Rei. Com uma lâmina tumular dada a ele por Tom Bombadil, Merry espeta a perna do Rei Bruxo e quebra a conexão entre ele e Sauron. Aproveitando a oportunidade, Elwyn golpeia e finaliza o general do inimigo. Agora o problema é, na série, o Rei Bruxo ainda não existe. Se o Rei Bruxo não existe, ele ainda não entrou em guerra contra o reino de Arnor, e consequentemente as lâminas ainda não foram forjadas. Ou seja, essa cena das criaturas tumulares, embora seja visualmente bonito, embora faça certo sentido dentro da linha do tempo, tais armas ainda não deveriam existir. Aliás, a linha do tempo é um dos maiores problemas da série. Os próprios Anéis de Poder são forjados numa cronologia diferente. Nos livros, Sauron não deseja controlar os anões e os homens. Os 9 Anéis dos Homens e os 7 Anéis dos Anões foram todos entregues aos Elfos. O objetivo inicial de Sauron era controlar os Elfos. Na cabeça dele, caso ele controlasse essa raça, que ele considerava a mais poderosa, não haveria necessidade de controlar os homens e os anões. Ele iria dominá-los pela força. Acontece que quando Sauron forjou um anel e colocou em seu dedo, os elfos sentiram a influência maligna emanando dos anéis e retiraram dos seus dedos imediatamente. A guerra que aconteceria a seguir em Eregion, inclusive que vai acontecer na série na segunda temporada, nos livros ocorre justamente porque Sauron ficou furioso com o fato dos elfos rejeitarem os anéis e por causa disso ele lança guerra contra Eregion com o objetivo de retomar os anéis dos elfos e redistribuí-los. Agora sim, 9 aos homens e 7 aos anões. Esse é o plano B de Sauron. Já na série, isso não acontece. Sauron, sob o disfarce de Anatar, já possui desde o começo a intenção de entregar tais anéis aos homens e anões, o que causa estranheza até mesmo em Celebrimbor. To plead with you to make rings for men. Rings for men? Men are covetous. Agora, em relação a Tom Bombadil, até o 4º episódio, especificamente, a maioria das falas dele é canônica, algumas vezes literais. Por exemplo, quando ele diz ser o mais antigo
que já estava na Terra-média quando não havia medo. I am old. Eldest. That's what I am. He knew the dark under the stars when it was fearless. Ou as palavras que ele diz para a árvore salgueiro. Eat earth. Dig deep. Drink water. Go to sleep. Realmente tudo consta no livro, mas, novamente, cronologicamente, não faz sentido. Esses fatos realmente aconteceriam, mas somente na Terceira Era e num contexto diferente. Aliás, Tom Bombadil ser o mentor de não um, mas de 2 Istari é realmente um negócio bem estranho de se imaginar. You're not the first Istar who's eaten honey by my fire. Years ago, there was another. Porque Tolkien nos diz repetidamente nos livros que a principal característica de Tom Bombadil é ser indiferente aos eventos do mundo, e suas intervenções são extremamente pontuais. Agora, falando de atuação, os atores de Sauron, Elrond e Círdan, posso dizer que me surpreenderam positivamente. Círdan entrou agora, mas Sauron e Elrond evoluíram muito em seus papéis desde a primeira temporada. Eu ainda acho que o ator de Elrond não tem cara de Elrond, mas no que se refere à atuação dele, as coisas que ele diz, o comportamento de seu personagem nessa segunda temporada, de fato melhorou. Ele se tornou bem sensato, em especial comparado com Galadriel, nessa cena dos Portos Cinzentos. Parece que ele está conversando com uma adolescente. Em relação ao ator que interpreta Sauron, além da atuação, até mesmo a aparência dele não me parece muito discrepante do personagem. Se ele estivesse atuando como Sauron numa série com um roteiro fielmente adaptado, eu não vejo por que ele não faria um bom trabalho. Parece que ele está entendendo mais a personalidade de quem ele interpreta e ficando à vontade com isso. As expressões, olhares, o jeito de manipular as pessoas eu considero que ficaram boas, mas o roteiro realmente não ajuda. Sauron morto por orcs? Sério? Neste período, Sauron estava no auge de seu poder. Nos livros, para ser derrotado, foi preciso literalmente de um milagre. Ninguém menos do que o próprio deus, Eru, entrou em ação e golpeou Sauron, porque ele estava imparável. Eu vou fazer um vídeo somente focado nisso. Mas por hora, nos livros, os orcs literalmente tremiam e passavam mal só de entrar na presença de Sauron. Eles evitavam até mesmo pronunciar seu nome. É deste nível de poder que estamos falando. Nos livros, alguns orcs cogitam até mesmo fugir de Mordor, por não aguentar mais o terror psicológico de estar simplesmente no mesmo ambiente do que ele. Mas enfim, se por um lado a atuação de Sauron, Elrond e Círdan foram, ao meu ver, boas, a de Galadriel, Celebrimbor e Gil-galad são sofríveis. O professor Tolkien diz que Galadriel foi a única elfa que não se deixou enganar por Sauron em momento algum. No instante em que ela colocou os olhos sobre ele, ela desconfiou. Inclusive, nos livros, ela alerta os demais para não confiar nele. Já na série, Galadriel é sua principal vítima, completamente manipulada. Ela mesma diz que Sauron a usou como se ela fosse um instrumento para tocar uma música não escolhida por ela. Sauron used me, and under his hand I was played like a harp to a melody not of my choosing. Elrond, inclusive, percebe que Galadriel se apaixonou pelo inimigo. E quando ela tenta fugir da responsabilidade e dizer que isso não foi escolha dela, Elrond a confronta, falando que foi escolha dela sim. You gave him everything he wanted and then thanked him for it. And now he has done the same to Gil-galad. Sauron looked inside you and plucked the very song of your soul, note by note. It was entirely of your choosing. É uma completa inversão de papéis. Galadriel, uma alto-elfo criada sob a luz sagrada das árvores de Valinor, tomando uma dura de Elrond, meio-elfo nascido na Terra-média. Inclusive, nos filmes de Peter Jackson, é mostrado corretamente que é ela quem dá conselhos, e não o contrário. The power of the enemy is growing. Sauron will use his puppet Saruman to destroy the people of Rohan. You know this. In his heart, Frodo begins to understand. The quest will claim his life. It works hard now to find its way back into the hands of men. Men who are so easily seduced by its power. The time of the elves is over. Do we leave Middle-earth to its fate? Do we let them stand alone? É muito estranho que na tentativa de empoderar Galadriel, a deixaram mais vulnerável, acrescentaram músculos e retiraram intelecto.
Uma troca bem injusta ao meu ver. Qual a opinião de vocês? Melhor músculos ou intelecto? Em relação a Celebrimbor, o problema nem é a atuação propriamente dita, e mais a escalação do ator para o papel. Escalaram um senhor que tem cara de hobbit idoso para ser um dos elfos mais importantes do legendário. Quer dizer, vocês sabiam que Celebrimbor não é somente um artesão, mas um dos maiores guerreiros da história, que lutou e sobreviveu à brutal guerra de Gondolin, onde elfos lendários como Glorfindel e Ectelion morreram? Sabiam que Celebrimbor lutou e sobreviveu à Guerra das Joias? Que lutou e sobreviveu a Dagor Bragolek, a Batalha da Chama Repentina, contra dragão, balrogs, lobisomens e tudo mais que Morgoth tinha à sua disposição? Agora, com todo respeito a esse senhor, ele se parece com alguém que lutou e sobreviveu às batalhas mais duras do legendário? Para mim, o semblante dele é de um senhor alegrinho e simpático. Nada contra, mas simplesmente não combina com o papel designado. Vejam como Celebrimbor é mostrado em algumas mídias e façam vocês mesmos a comparação. Por fim, Gil-galad, o último alto rei dos elfos Noldor. Simplesmente ninguém obedece às ordens do cara. Ele mandou Galadriel de volta a Valinor, ela desobedeceu, voltou, nada aconteceu. I should have you thrown in fetters and cast to the Ettenmoors for what you've done. Then why have you not? I am considering it. Ele mandou Elrond entregar os anéis, ele desobedeceu na frente dos guardas, no final, nada acontece. Não tem sequer uma advertência verbal. Pelo contrário, ele é recompensado com o cargo de comandante da força-tarefa que vai a Eregion. It is a command from your kin. Elrond's task is not to join your company, but to lead it. Celebrimbor chega até mesmo a mandar uma carta para Gil-galad mentindo que iria fechar a forja. Até mesmo Sauron se espanta e pergunta: você mentiria para ser o rei? You would lie to your High King. Sauron, todo mundo mente pro Gil-galad nessa série. O cara não tem o menor respeito. É o rei mais banana de todos os tempos, em contraste absoluto ao respeitável rei que ele é nos livros. Mas não vou entrar em grandes detalhes sobre isso neste vídeo aqui. A questão principal é: a segunda temporada melhorou em relação à primeira? Sim, sem dúvidas. Mas para alcançar a trilogia do Hobbit, que nem é tão boa quanto Senhor dos Anéis, ainda precisaria melhorar muito. With your approval, sire, we will find the light. You have it. Um salve aos novos membros do canal Cristina Yumi, Paraná Caos, Alex Trindade e Lucas. Muito obrigado pelo apoio ao canal, meus amigos, tamo junto. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei. Um abraço e até o próximo vídeo.